Fala pessoal, começando aí mais um panorama semanal, onde eu vou compartilhar com vocês análise aí de alguns contextos, tanto dos índices relevantes do nosso Ibovespa, quanto aí também das ações que eu acho que está interessante para se acompanhar de perto durante essa semana. Lembrando que é uma semana mais curta, porque segunda-feira aí é feriado, então o pregão normal é a partir das terças-feiras, tá? Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, deixa aí o seu joinha, compartilhe esse vídeo com um amigo para o YouTube entender que é de boa qualidade e acabar entregando aí para o maior número de pessoas possíveis. Outro ponto, quer ver análise de algum ativo em específico? Deixa aqui nos comentários o ativo desejado e o tempo gráfico que eu trago análise aí para a semana que vem. Tá? O pessoal vem participando aí com mais frequência e é bom até para a gente entender quais são os ativos aí que vocês estão acompanhando de perto aí. E para a próxima semana eu também trago aqui para análise, é só deixar solicitado aí embaixo. Beleza? Dito isso, vamos aí para o gráfico então. Deixa eu só abrir aqui a minha ferramenta. Uma semana que passou bem travada, né? O Ibovespa acabou fazendo um movimento de queda e depois se recuperando aí no final de semana, né? Entre quinta e sexta-feira, deixando aqui um viés um pouco mais de alta no curto prazo novamente, tá? Apesar de ter perdido força no início da semana, né? O pregão no início ter sido mais fraco, ele ainda trabalhou acima desse fundo aqui ascendente, né? Deixando um novo fundo ascendente aqui nessa região, fechando aí próximo da média móvel de 9,20, que é a base aqui do movimento, gerando a expectativa que a gente pode ter um movimento de alta até essa região dos 108 mil pontos para vir testar esse topo deixado aqui nessa região que é bem importante, tá? Então acho que Ibovespa aí um viés de alta pro decorrer da semana. Só dando uma olhada aqui pelo semanal, a gente vê que fechou um candle com pavio inferior, né? Ou seja, mostrando aqui que os compradores estão defendendo essa região e uma possível movimentação aqui de alta. Próximo nível a ser buscado, a região lá dos 108 mil pontos realmente, tá? A única coisa que eu queria compartilhar também aqui, só que pelo gráfico mensal, a gente está trabalhando dentro de um canal de baixa já, né, de um tempo de um visando aí o longo prazo, né, do gráfico mensal já está aqui bem desenhado um canal aí de baixo, e a gente está numa zona aqui bem decisiva, né, bem nessa trincheira aqui, ó, entre a média móvel de 9 e de 20 pelo mensal. Vamos ver aí no início de março a gente tem uma recuperação para vir brigar aqui próximo da zona dos 108.010, 108.500, 110 mil pontos, que é aqui próximo dessa zona do canal de resistência, tá? Mas por enquanto um viés de alta aí no curto prazo, tendo em vista o fechamento de sexta-feira, tá? Indo para o índice imobiliário, um fechamento legal também, né? Olhando aqui pelo gráfico semanal, a gente vê que apesar da semana retrasada, os vendedores ter tentado empurrado para baixo aqui de novo, deixando essa barra vendedora numa região importante de resistência, na semana passada os compradores aí de novo, né, mostrando a cara aqui, conseguindo recuperar, dando indicações aí de né, que a força predominante aqui está voltando a ser dos compradores, fazia tempo que não aparecia pelo índice imobiliário. No rompimento da máxima da semana passada, a gente pode ter uma aceleração dessa movimentação de alta, tendo em vista que quem tentou vender os ativos aqui na perda da mínima dessa barra negativa está com o stop aqui para cima, né, próximo da máxima. Então, se a gente tem uma pressão compradora rompendo a máxima das duas últimas semanas, possivelmente tende a entrar uma pressão aí maior na ponta compradora. Então, os ativos do setor imobiliário eu acho interessante se acompanhar, ok? Índice de consumo é o que mais está sofrendo, né, por conta dos juros aí também no Brasil. Creio que é um setor que vai começar a se desenvolver melhor quando a gente começar a ter a diminuição aí da taxa de juros, né, que são os ativos aí que dependem de créditos, como lojas, a rede em si, como o próprio índice já diz, de consumo, a gente pode ter uma recuperação, tá? Com o fechamento de sexta-feira, uma barra bonita, com volume bom, indicando aí uma possível continuação desse movimento de alta, né, para vir buscar esse nível aí de resistência na faixa dos 2.700 pontos para o índice de consumo. Tá? No gráfico semanal a gente vê que está bem travado, em zona de acumulação, aí, em cima de uma região de suporte. O papel formou aqui essa consolidação aqui em zona de suporte. Tá? Por enquanto ainda tá travado, mas pelo diário a gente vê a possível alívio, né, um movimento aí, o caminho mais provável de alta para brigar nessa zona de resistência, tá? O que fechou bonito chamando a atenção é o IEX, inclusive a gente pegou um belo trade em Copel aí de 8% da nossa carteira aqui fechada,
É um índice bem bonito, fez uma movimentação de alta, acionado um pivô, né? Fez o primeiro movimento de alta, correção, olha que movimento bonito, né? Corrigiu em cima da 9 da 20, em cima de uma região de antigo ponto de resistência que virou suporte e deu sequência na movimentação, rompeu aqui topo, acionou o pivô de alta, rompeu média móvel de 200, foi brigar já no próximo nível importante aqui de liquidez, né? Ou seja, essa próxima zona importante de negociação. Então, segue aí o caminho mais provável para o índice de elétrica, de alta também. Inclusive, tem bastante ativos aí que ficaram interessantes, porém, a maioria já deu sequência no movimento, agora tem que esperar a correção, tá? O IMAT segue o caminho aí de baixa, né? Está trabalhando dentro de um canal de baixa principal. No final de semana acabou se recuperando, mas está em cima de uma zona de troca de polaridade, né? Antigo ponto de resistência, agora sendo testado aí como suporte, tá? Então, para quebrar esse padrão, teria que ter uma correçãozinha e um pivô de alta, aí abre expectativa para vir brigar nessa região aqui, mas já é um índice que está mais travado, né? Apesar da possível chance de um movimento de alta, está trabalhando dentro de um contexto aí baixista, né? Deixa eu ver, IMAT, IMOB, IEX. Acho que não tá faltando nenhum. O principal, né? Pô, índice financeiro, ó. Fechou bacana também. O ativo que acabou ganhando força durante a semana. Fez uma bela movimentação na semana retrasada de alta. Deixou uma barra preta aqui ignorada semana passada. Sequência de correção, mas está com cara aí de formação de fundo ascendente, né? Que é o primeiro movimento de alta. Possível formação de fundo ascendente para uma tentativa de pivô. Tá? Então, o índice financeiro aí chamando bastante atenção. Pelo gráfico diário, a gente consegue ver com mais clareza esse movimento forte de alta que o ativo fez, né? Primeiro movimento de expansão, teve a contração, seguido de um movimento de expansão, ou seja, um pivô de alta, mais uma correção aqui clássica, média móvel de 9 de 20 se aproximando do preço, e a expectativa é que siga esse movimento de alta, tá? De movimento de alta. Ponto-chave de resistência é a região dos 10.650 pontos, tá? Mas tem bastante ativo do setor financeiro aí, bem interessante. Passando já para os ativos, até para a gente dar uma reduzida no tempo aqui do vídeo também, a gente tem a ASB3 do setor elétrico, como eu comentei. Apesar de não achar que está num ponto de entrada, porque aqui já foi, é um ativo para se acompanhar, para tentar pegar na correção. Tá? Porque é um ativo que veio sofrendo bastante, trabalhando dentro de um canal de longo prazo aqui de baixa, mas passou aqui longos meses em acumulação entre a região dos 9 a 10 reais. Né? E aí agora, depois de tanto tempo, está rompendo linha de resistência aí do canal de alta. Se a gente olhar pelo diário, fica claro que já fez um pivô, né? Saiu daqui, ó, movimento de alta, testou canal de resistência, a zona de resistência do canal de baixa, fez um pullback, formou aqui o que eu falo para vocês, ó, formou um fundo ascendente, né, acima desse fundo anterior e acionado um pivô de alta no rompimento do topo. Então, um movimento aí bem bonito e clássico para um ativo que é um dos setores que estão mais se desenvolvendo aí na ponta compradora, que é o elétrica. Tá? Então aqui seria mais ou menos imaginando aí o contexto de esperar uma nova correção para essa faixa aqui dos 10,50, 10,55 para procurar uma compra próxima dessa região para deixar o stop clássico nessa zona aqui de fundo anterior, tentando pegar a continuação desse movimento de ASB3, que a gente pode projetar o alvo aqui, olha, entre esse fundo, primeiro movimento, e esse fundo. O alvo de 618 já foi, próximo alvo a região de 11,02, depois 11,63 e depois 12,02, né? Então, imaginando próximo da zona aqui de pullback, que seria essa região dos 10,50 que eu comentei, com stopzinho clássico no fundo anterior de 4,23, para um alvo do 100% de 4,41, que seria mais ou menos 1 para 1 que eu sempre trabalho aqui com vocês. E zona de alvo lá na faixa dos 11,63, um upside de 10,20, depois no alvo de 200%, um upside de 14% arredondando, né? 3,95, tá? Então bem interessante aí a SB3, gráfico diário e semanal alinhados, né, para uma movimentação, para um movimento mais provável de alta, porque, né? Olha aqui também, o movimento de alta, apesar de estar dentro de uma congestão, fez um movimento de alta, só que depois ele passou todo esse período andando lateral, ó,
uma formação de um fundo ascendente, né? Se a gente pega e repara aqui, olha, depois desse movimento anterior aqui de alta, essa correção, esse período que ele passou lateral, foi um fundo ascendente, né? Porque a gente pega e olha aqui, a gente teve esse fundo do início da movimentação, depois dessa amplitude, o reteste nessa zona aqui de resistência importante, na hora do recuo ele andou lateral, mas sempre acima das médias, formando aqui uma zona de fundo ascendente bem forte, e não é à toa que na semana retrasada a gente teve um aumento bem significativo aí no volume do papel, tá? Então, acho bem interessante a ESB3, olhando mensal também, tá querendo sair para fora desse canalzão e pode pegar um movimento bem amplo aí que uma entrada pelo gráfico diário você pode acabar construindo um movimento visando o médio prazo também, mas isso aí fica para outra hora, tá? SAPRI 11 é um papel que particularmente não gosto muito, ele fica muito tempo parado, mas nas últimas semanas, né, no último mês, aí o ativo acabou rompendo essa zona de congestão aqui, olha, deixa eu demarcar aqui. Essa zona de congestão ficou por diverso tempo aqui abaixo, aí conseguiu romper. Conseguiu romper, fez um movimento aqui corretivo. E acho interessante nesse ponto que está processo de correção, fundo ascendente, próximo da média móvel de 9 de 20 períodos, depois de um forte movimento de alta, né, que se a gente pega aqui, pega a retração desse movimento completo, é um ativo que está trabalhando dentro dos níveis aí de FIBO, de retração, olha lá. Testou a região de 38,02, né, e voltou a ganhar força, o volume aqui também ascendente. Então, é no rompimento da máxima de sexta-feira, com stopzinho na mínima, né, nesse fundo aqui na faixa dos 18,53, um stopzinho de 2,57. Primeiro alvo de parcial, topo anterior já dá mais do que 1,5 para 1, né? Um alvo aí de uma parcial de 3,96%. E o alvo final na região de 20,42, né? Aí do preço atual para lá, um upside aí de 7,5%, correndo um risco aí de 2,5%, tá? O que seria isso aqui, olha. Entradinha aqui nessa região, stop nesse fundo aqui, parcial em zona de topo anterior em 19,74 e alvo aí final na zona lá dos 20,42, que já está sendo a projeção entre esse fundo, projeção não, o espelhamento, perdão, né? Entre esse fundo ao rompimento desse topo da congestão para cima, tem o alvo aqui de 19,93, que é 1,618, e o 200% lá em 20,42. Então também acho bem interessante aí. SAPRI 11, olhando aqui o semanal, a gente vê que é um ativo que está alinhado, né, com o tempo gráfico diário e semanal, o que aumenta a expectativa aí, né, aumenta a chance da movimentação seguir a favor quando você tem mais do que um tempo gráfico alinhados para uma mesma direção, tá? Se a gente pega aqui, olha, esse nível de congestão aqui, avisando um prazo maior para a SAPRI 11, então ela já rompeu esse nível, ela conseguiu romper esse nível aqui importante, que era uma resistência, e está passando por um processo aqui de correção, ou seja, testando esse antigo ponto de resistência agora como suporte. Então acho interessante também estar visando aí a possível continuação desse movimento de alta com alvo lá na região dos 20,40, tá? Então SAPRI 11 foi o outro ativo. O próximo é a Loop 11, tá? Também acho bem interessante. Pelo gráfico diário, a gente já vê que ele já até acionou o pivô, né? Então ele já fez o pivô, olha, congestão, fez aqui um movimento de alta, e aqui, detalhe que aqui é rompimento de topo histórico, tá? Então ele testou, rompeu o topo histórico a primeira vez, fez um processo de correção, e aí de novo, formou aqui um fundo ascendente, eu sempre falo, formação de fundo ascendente, e já rompeu o topo na barra de sexta-feira, acionando aí um pivô de alta, imaginando pegar aí a projeção desse movimento, a entradinha na própria região do fechamento aqui de sexta-feira, tá? Um movimento bem atípico de entrada, porque aqui, no caso, já teria a opção de entrar ou nessa região de correção com stop aqui abaixo. Segunda opção era o que? Entrada já no rompimento dessa máxima,
stop na mínima, que é a entradinha mais clássica, né? Seguindo a teoria de Dow aí, de formação de topos e fundos ascendentes. E pegando a projeção, né? Você pega e projeta esse movimento aqui para cima. Só que como ele já fez esse movimento e o fechamento de sexta foi exatamente em cima do nível de resistência, acho válido ainda a entrada nesse papel, tendo em vista que o volume aqui negociado nesse rompimento foi bem maior do que aí os últimos, sei lá, do que os últimos 15, 20 dias, né? Então, um baita de um volume aqui comprador, indicando a possibilidade da continuação desse movimento de alta, tá? Se a gente pega e projeta entre esse fundo, topo e correção, a gente tem alvos lá para a faixa dos R$ 30, tá? E lembrando que quando é rompimento de topo histórico, a gente entra em fase de descobrimento de preço, né? A gente não tem resistência depois de um topo histórico, então o ativo entra em fase de descobrimento de topo. Então achei bem interessante também estar trazendo para vocês a entradinha na região de 27,05, né? 27,05 nessa região. Stop. Faixa aqui, deixa eu só ver onde que é. O stopzinho em 25,82. Então o stopzinho, o stop de 4,40. Primeiro alvo, primeiro alvo de 100% já dá 6,35. Ou seja, já é mais do que 1 para 1. Aí aqui fica a critério, se quiser fazer parcial 1 para 1, o tamanho do risco, 1,5, é muito pessoal, tá? Quando o stop é muito curto, no caso 4,40, curto assim, né? Com a média de stop que eu trago aqui para vocês, e que eu utilizo também, né? Quando o stop é muito abaixo da média que você usa, eu procuro pelo menos a parcial até maior do que o risco, né? De 1,5 ali o tamanho do risco, tá? Então, projetando esse pivô para cima, movimento de expansão, contração, pivô de alta, a faixa aí de parcial está lá na região dos 28,81 e alvo final na faixa dos 30,84, tá? Então seria o stopzinho de 4,40 para uma parcial na região dos 6% e depois alvo final 14%, né? Quase 3% do tamanho do risco. Se a gente olhar pelo gráfico semanal, outra coisa, está alinhado de novo, né? Porque ele não está distante da média móvel de 9 e nem de 20, né? Nem no gráfico diário e nem no semanal. Então eu gosto bastante desse contexto, tá? Olha. Lembrando que aqui a gente teve uma barra vendedora nessa região de topo, tá vendo? Ou seja, como é região de resistência, teve pessoas que optou por vender essa barra aqui de Alup, ó, porque é topo histórico, zona de resistência. Na perda da mínima dessa barra aqui, tem pessoas que vendem, tá? É um setup de venda. Só que como quem vendeu aqui e viu o ativo durante a semana ganhar força ao invés de fazer o movimento forte de queda, perdão, teve que estopar a posição, né? Ó. Geralmente quem abre uma venda aqui está com o stop um pouquinho acima da máxima. Então, na própria semana passada ele já rompeu essa máxima, né? Já rompeu a máxima, isso pode não pegar o stop aí dos vendidos e acabar acelerando a movimentação aí de alta para a Loop 11, tá? Então achei bem interessante o papel mesmo. OBV fazendo o processo também de pivô de alta, RSI confirmando também esse movimento aí com topos e fundos ascendentes. O estocástico trabalhando acima da região de 80, né? Tá lá em cima. Pelo diário que a gente vê também uma correção e o estocástico voltando a apontar para cima novamente. OBV, eita, cadê o preço? O OBV, ó, já fez a movimentação aqui ascendente também, RSI, então bem interessante aí também a Loop 11. Tá? E se a gente olha pelo gráfico mensal, que foi o fechamento agora de abril, também está bem interessante, então é algo a mais aí que para acrescentar na análise, né? Que eu já comentei com vocês que eu gosto bastante de fazer essa questão de estudo, de fechamento, pegar fechamento de meses, né? Fechamento mensal, e procurar entradas no gráfico diário no fechamento do mês, analisando o gráfico mensal, pegando os pontos de interesse no gráfico mensal e rodar aí todos os ativos que eu acompanho. E os ativos que está interessante pelo gráfico mensal, você procurar pontos de entrada pelo gráfico diário. Então você consegue pegar aí
movimentos amplos fazendo esse tipo de análise, tá? E claro, aí juntando com gráfico semanal também, porque quanto mais tempo o gráfico alinhado para uma mesma direção, né, quanto mais confluência de valores a favor do contexto que você está analisando ali para o ativo, se é para uma baixa, quanto mais fatores a favor, né, que justifique aquele movimento de queda, possível movimento de queda, mais aumenta a possibilidade da operação dar certo ou não, tá? Mas lembrando que não tem nada que é 100% certo. Às vezes tem análise que está seguindo tudo os pontos que precisa e dá errado, e tem ativo, às vezes, que não está lá aquelas grande coisa, e é o ativo que acaba andando bastante na semana, tá? Então você tem que fazer a sua parte e deixar o mercado fazer o resto, o seu gerenciamento de risco e as suas análises, que vão fazer você ter consistência aí no longo prazo. Tá? Lembrando que apesar das operações serem de curto prazo, o que vale é você ter consistência no longo prazo, que é aí que fecha a conta, né? Não é poucas operações que vão mudar, não. Mudar o seu desempenho, né? EQTL também do setor aí elétrica também acho bem interessante, um ativo que vem trabalhando dentro do movimento forte de alta, rompeu zona de resistência aqui, olha que essa faixa, sempre quando vocês veem essa faixa no meu gráfico, são zonas de bastante negociação. Preço abaixo dela é resistência, preço acima é suporte. Então aqui é uma zona importante, ela acabou rompendo, fez o movimento de alta e voltou a corrigir nessa região. Está aqui com a possibilidade de estar formando um fundo ascendente, visando pegar a continuação desse movimento relacionado a risco-retorno e seguindo o movimento principal de um ativo que está dentro de um setor que vem chamando atenção, que é o setor de elétrica, e QTL eu também acho interessante, com a entradinha no rompimento da própria máxima de sexta, que é já mais clássico, né? O stop aqui na mínima, a parcial na metade do caminho aqui, olha, né? Na região aqui dos 28,09, e você pode usar o próprio topo anterior para fazer aí um alvo final, ou a outra opção é a entrada aqui, o stop aqui, parcial você querer levar até essa região de topo anterior um pouquinho abaixo e depois estender a operação caso ela venha romper esse topo aqui, e da sequência você consegue alongar a operação, tá? Que seria uma entradinha com um stop, né? Um risco aí de 2,5. Como eu acho muito curto, eu colocaria até um pouquinho mais para baixo. Deixaria aí 3% de risco. A parcial até esse primeiro topinho aqui, ó, de resistência intermediária já são 3,5, mais do que 1 para 1, o topo lá em cima 6%. Então também acho interessante em EQTL3 a possibilidade de uma continuação de alta. Tá? Se a gente olha pelo semanal, essas 2 semanas pode ter sido uma correção, tendo em vista que teve aqui 1, 2, 3, 4, né, um mês inteiro de alta, um processo de correção aí normal, então também acho interessante EQTL3. Tá? Se a gente pega aqui os indicadores também com a formação de fundo ascendente, né, deram uma que eu chamo de descansada, fizeram também o processo de correção junto com o preço, estocástico próximo da zona aqui de sobrevenda, e quando um ativo está dentro de um movimento de alta, o estocástico próximo dessa região de sobrevenda, pode ser um indicativo aí de retorno de movimento de alta, né? Pelo menos é o que é o mais provável, tá? Então, EQTL também acho interessante. Dexco também na ponta compradora acho interessante, né? A gente olhar aí pelo gráfico semanal e mensal, a gente vê que está em cima de um suporte aí de longo prazo. Então, visando pegar uma possível correção, né? Aqui já é um trade de contratendência. Pegar aí uma correção aqui de Dexco entre essa região de média móvel de 9 pelo mensal, lá na faixa do 7,30, acho que pelo diário deixou um sinal importante aí na sexta-feira. É uma barra aqui de força, rompendo esse topinho aqui intermediário, abrindo a possibilidade aí para vir brigar nessa zona de topo anterior, junto com o nível de resistência aí de uma LTB aqui que também tem para frente do caminho, tá? Que seria bem simples, né? O rompimento da máxima da barra de sexta, uma entrada, stopzinho na própria, o stop na própria mínima, e aí a parcial aqui de 1 para 1 o tamanho desse risco, ou finalizar aqui que dá praticamente 2 para 1, né? Se a gente pega entre máxima e mínima, 4,58 de risco contra o primeiro alvo aí de 5,92, então já dá mais do que 1 para 1, e até aqui em cima aqui, que é o nível de resistência de 8,12, tá? Então também acho um upsidezinho aí
maneiro para Dexco, só que é um trade de contratendência, né? Então tem que se atentar nessa questão, tá? A gente vê aqui, ó, que no ABV ela já fez o rompimento desse topinho, abre a possibilidade, né, a expectativa de seguir esse movimento de alta, mas esse é um movimento um pouco mais travado, por estar trabalhando dentro de uma tendência principal de queda e ter muito topo e resistência logo acima, né? Então é a própria arriscar a barra para cima, né? Stopzinho de 4,60, buscando o retorno para essa faixa de topo, esse nível de resistência aí, mais do que 1,5, quase 2 para 1 de upside também index 3, tá? E São Martinho, um ativo que não está interessante para compra, aqui já foi, né? Aqui só se tiver um pullback, porque olha que eu falo o alinhamento do, olha esse aqui, ele rompeu um nível importantíssimo de resistência, né? O ativo saiu aqui de próximo das médias, tá vendo como ele tem impulso? E rompeu essa região. Aí você vai entrar aqui, não dá, né? Porque seu stop tem que ser aqui embaixo, então não faz sentido. Você tem que esperar pelo gráfico diário ele vir fazer uma correção para essa região, né? Que seria o que? Ele testar esse antigo ponto de resistência agora como suporte, e aí você achar um ponto bom para compra próximo dessa região de correção, com stop mais ajustado, melhorando a relação de risco-retorno e aguardando também a correção do papel, né? E não entrando na loucura, porque se a gente olha pelo gráfico diário, você não tem nada que justifique uma compra nessas regiões, né? Então seria imaginar uma nova correção do papel, seja ela na contratendência ou uma correção aqui lateral, onde o papel ande lateral, as médias aqui pelo diário, né, de 20 se aproxime do preço, e aí você procurar novos pontos de entrada. Lembrando que tem bastante ativos nessa questão, tá, pessoal? Para venda não achei ainda nada tão interessante. Achei pontos aí nesse contexto atual de mercado, ativos mais interessantes para compra ainda no momento, né? Mesmo que movimentos curtos. O que eu quero dizer com movimentos curtos são movimentos que não dá para você tentar alongar muito por conta do momento do mercado, né? Que ele ainda não está sendo bastante estável. Então ele vai, sobe um pouco, ele não consiste numa movimentação de alta, faz um fundo descendente, aí cai um pouco, então ele não dá aquele movimento muito amplo. Então tem que também prestar atenção nessas questões aí, beleza? Lembrando que tem bastante ativo. Outro também, ó, Ecor 3. Pessoal, você tem que procurar ativo com esse contexto, ó, Ecor 3. Aqui já não tem mais entrada, mas aqui teve, ó, na quinta-feira, tá vendo? Se ele tivesse fechado assim na sexta, também seria um ativo que provavelmente já teria na nossa carteira aqui, né? Mas ele fechou na sexta-feira desse jeito, não dá para você entrar comprando aqui, mas olha lá. Entradinha aqui, olha, dentro de um movimento de alta, só para vocês verem o contexto. Stop aqui, aí você pode colocar parcial o alvo final aqui, que já paga o risco, ó, fica bem interessante, tá vendo? E essas são as entradas boas. Aqui em Ecor 3, ó, entradinha aqui, stopzinho aqui, ó, tudo próximo da média. E você vai comprar aqui, longe da média? Não vai, você vai esperar o quê? Correção. Tá? Então, só para vocês entenderem a questão de São Martinho. Outra, tá bonita, mas não tem ponto de entrada ainda, né? Já foi. BPAC 11. Eu até comentei com vocês aqui, né? Que aqui teria uma possibilidade, mas teria a chance de ser estopado por conta do movimento estar muito esticado. Mas aqui ela deu nova entrada, novo ponto bacana. Próximo da média, média móvel de 20 se aproximou do preço. Entradinha aqui, stop aqui, tá indo embora. Sequência desse movimento principal de alta. Agora essa nova correção também é um ativo bem interessante, apesar de estar sem ponto de entrada no momento. Beleza? Então, dito isso, para finalizar, o cupom de desconto aí para vocês é o Capitalismo Completo. O cupom é internacional, né? 35% off à vista no boleto e 25% off no cartão aí em até 12 vezes, tá? Então não perde essa oportunidade e vem se tornar cliente aí também da Capitalismo. Lembrando que todos os pontos são enviados em tempo real, nova recomendação, seguido de documento explicando o porquê daquela recomendação, os pontos gráficos, quando tem ajuste de stop, saída parcial, ajuste de alvo, análises diárias de contexto dos ativos compostos nas nossas carteiras para a gente entender diariamente o contexto que esses ativos estão, né? Então, todo dia, no final do pregão, tem um vídeo curto de 5 a 10 minutos
atualizando os pontos aí das nossas carteiras, tá? Lembrando que esse conteúdo é tudo fechado lá para quem é cliente. E quando tem nova recomendação e tudo, você consegue acompanhar e recebe aí as notificações na palma da sua mão, tanto pelo nosso aplicativo do capitalismo.com, ou o aplicativo do celular, perdão, e também o Telegram e no desktop. Então são operações aí que vocês conseguem acompanhar e chegam, né? Chega, na verdade, a notificação na mão de vocês aí pelos aplicativos, então é bem simples conseguir acompanhar, beleza? Então ótima semana aí, bons trades para todos.